Boa tarde. A graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos da Igreja Batista Vida Abundante. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 8 de Marcos e vamos estar meditando nesse texto maravilhoso. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Senhor também. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Marcos e nós temos hoje 5 parágrafos para a gente estar meditando aqui na palavra de Deus. 5 parágrafos que nós vamos estar meditando. Seja bem-vindo, irmão Otávio, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe tremendamente, que você possa compreender com a gente. Então, nós vamos estudar 5 parágrafos desse capítulo, e é interessante que esse capítulo ele vai mudar a transição, né? Vai mudar o percurso de Jesus. Aqui, basicamente, nós vamos começar, graça e paz, meu irmão. Aqui, basicamente, nós vamos começar aqueles anos, o ano da paixão. Então, no capítulo 8 para frente, nós vamos ver o início do ano da paixão, né? Jesus vai estar, o Senhor Jesus Cristo vai estar separando o joio do trigo agora, entendeu? Então, é um capítulo interessante porque há uma separação do joio do trigo. Então, vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esta tarde maravilhosa, pela presença dos irmãos que já estão aí. Vamos agradecer ao nosso Deus. Samara, seja bem-vinda, Samara. Tudo bem, graças a Deus. Samara também está assistindo. Desculpa, minha filha. Seja bem-vinda, irmã Diana. Deus lhe abençoe. Graça e paz. Vamos orar. Pai Santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, porque tu nos faz compreender a tua palavra e nos faz termos esse desejo, meu Pai, de estarmos envolvidos no teu conhecimento, de estarmos aprendendo do Senhor. Por isso, nesse instante, abençoa cada um dos teus filhos que estão presentes aqui conosco, cada um dos teus filhos que estão se dispondo, guardando este horário para estar aprendendo da tua palavra, para ter mais conhecimento dela. E em nome do Senhor Jesus te agradecemos por tudo isso. Amém, amém e amém. Nós já temos aqui também a irmã Cristiane, seja bem-vinda. A irmã Isa, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, né? A irmã Samara, o irmão Carlos, o irmão Otávio, temos a irmã Isa, a irmã Cristiane, a irmã Diana, né? Então, bem-vindo, o grupo está bom. Está bom o grupo hoje com pessoas aí aprendendo, né, da palavra de Deus. Vamos recapitular. Isso aqui eu não quero que nunca mais saia da cabeça de vocês. Jesus teve 3 anos de ministério. O primeiro ano de ministério do Senhor Jesus Cristo é chamado ano de quê? Alguém pode escrever aí? Ano da preparação. O segundo ano é o ano da popularidade. E o terceiro ano e o último ano é o ano da paixão, que quer dizer ano do sofrimento de Cristo. Então nós vamos ter esses 3 anos de ministério do Senhor Jesus, eles vão rodear o ministério do Senhor Jesus e vão fazer parte desta caminhada. Então, como o nome diz, preparação começa, basicamente termina com o batismo. Enquanto ele está ali, batismo e tentação, enquanto ele está ali nesse processo de batismo e ser tentado, quer dizer, ele está passando por esse ano de preparação, está terminando, batismo se prepara, ele é impelido para o deserto, quando ele volta do deserto, já é em Cafarnaum, ele começa, e ali começam a aparecerem os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, começam a ganhar um número maior de discípulos, começam a ter pessoas que estão
sendo envolvidas, né, na obra ministeriosa do Senhor Jesus. O capítulo 8, primeiro parágrafo, é a segunda multiplicação dos pães. Um detalhe que eu queria que você entendesse. Alguns evangelhos só traz uma multiplicação. E Marcos vai trazer duas multiplicações dos pães. Então, quando você estiver estudando esta passagem, é muito interessante que você coadune essa passagem com a quantidade de multiplicação de pães que vão ter. Um vai se falar só numa, outros vão falar em duas multiplicações. E Marcos é um privilégio porque ele vai falar dessas duas multiplicações. Ele vai começar do verso 1 do capítulo 8 até o verso 9 do capítulo 8. Diz: naqueles dias, começa ele vai dizer assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tende compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E contou a multidão e ordenou à multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e o puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusesse diante, né? Aí você tem aí: e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Então você tem, irmão, seja bem-vindo, meu irmão. Então você tem aqui a segunda multiplicação dos pães. O Senhor Jesus Cristo vai novamente no deserto. Já aprendemos que essa ideia de Jesus ir para o deserto e levar o povo para alimentar é uma semelhança ministerial entre o ministério de Jesus e o ministério de Moisés. Então, Jesus e Moisés, eles têm a mesma ministério separado, no sentido de dizer assim: é um outro Moisés que está surgindo, é um outro Moisés que vai estar, que vai estar trabalhando a alimentação do povo, é um outro Moisés que vai estar agindo. Então Jesus é um outro libertador. Jesus tem esse ministério de alimentar também no deserto. E assim, a semelhança de Moisés, que alimentou no deserto com o maná e com a codorniza, Jesus vai alimentar no deserto com pães e os peixes. Então ele vai dar graça, vai pedir a Deus, vai abençoar, e o povo e os pães vão se multiplicar. Os peixes vão ser multiplicados ali e vão ser alimentados o povo que está junto com ele, o povo que está com ele, o povo que está próximo dele. Então a gente observa nessa passagem interessante, que Jesus também é libertador, Jesus também alimenta no deserto, Jesus também anda pelo deserto. E assim como Moisés andou com o povo durante o Moisés, Jesus anda com seus discípulos durante o deserto, e a multidão representa agora aqui o povo que está sem ovelha, que não tem ovelhas que não tem pastor, e está ali desgarrada, e aí estão sedenta da presença de Deus, estão em busca de algo do Senhor. E aí o Senhor Jesus Cristo vai alimentá-las. Jesus Cristo vai fazer isso 2 vezes. Tem um ponto interessante. Por que Jesus alimenta esse povo 2 vezes aqui?
Ou então, por que o autor registra 2 vezes a alimentação no deserto 2 vezes? Não é nem por que foram alimentadas 2 vezes, talvez pode ter sido até 3, 4, 5 vezes, mas aqui o texto ele vai falar apenas em 2, já em outro texto vai falar em uma multiplicação. Por que essa divergência? Essas são perguntas que a gente vai ter que depois entender, compreender essa passagem. Mas de certo, irmãos, é que nós temos aqui uma segunda multiplicação, e essa segunda multiplicação é algo que acontece no ministério do Senhor Jesus Cristo, e a semelhança dessa segunda multiplicação, nós temos uma primeira que já foi explicada, e a explicação é a mesma. Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o fermento dos fariseus. Ele vai começar no 10 e vai terminar no 21. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no verso 10. Vamos subir um pouquinho aqui, porque a gente está aqui no computador, né? E aí vai seguindo ele aqui. E eu aumentei um pouco a claridade para ver se eu consigo ver um pouquinho melhor. Ele diz assim: e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, pedindo para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, diz: porque esta geração, porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco, e não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhe Jesus, dizendo-lhe: olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento dos herodianos. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão, né? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Jesus aqui vai fazer a pergunta, né? Não consideraste nem compreendeste ainda? Rodou muito aqui, calma aí. Não consideraste e nem compreendeste ainda? Nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus pergunta aos seus discípulos: tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre 5.000, e quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? Deram-lhe 12. Ele pergunta: disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda, né? Então nós temos essa parábola que é interessante, e aí a gente volta um pouquinho nela aqui, no 11. Nós temos o Senhor Jesus Cristo trabalhando um entendimento novo com seus discípulos, certo? O Senhor Jesus Cristo entra em uma outra localidade e pede que os fariseus começam a pedir um sinal para Jesus. Que sinal? Aí Jesus: olha, para esta geração eu não tenho nenhum sinal. Não tenho um sinal que eu possa dar para vocês, não. Outras passagens, é sempre interessante que nós vamos encontrar outras passagens da mesma coisa. Na Bíblia ele vai dizer: olha, eu vou dar para vocês o sinal do profeta Jonas. É o único sinal que eu dou para vocês. É o único sinal que eu vou poder dar para vocês. Desculpa. É o único sinal que eu vou poder dar para vocês, é o sinal do profeta Jonas. Então, ele vai
não vai ter sinal para essa geração, porque essa geração é uma geração adúltera, pecadora, uma geração que não aceitou, veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, é uma geração que tem um coração endurecido. E ao sair dali, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para essa geração, vai começar a dizer para eles, olha, para os discípulos, e vai dizer para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, tá certo? Madison, seja bem-vindo. Cuidado com o fermento dos fariseus, tá? Os fariseus têm, capítulo 8, Madison. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus têm o seu fermento. E aí, gente, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado. Jesus, você poderia dizer assim, Jesus era ciumento com seus discípulos, né? É claro que ele não era ciumento com seus discípulos, no sentido de ciúme, ele era zeloso. E ele estava dando alerta para os discípulos terem cuidado com o fermento, na verdade, com os ensinamentos dos fariseus, tá certo? Então ele está dizendo, olha, tenham cuidado com os ensinamentos dos fariseus. Então, em outras palavras, Jesus está fazendo um convite aos seus discípulos não deixarem se apegarem em outros ensinamentos que não tem nada a ver com o ensinamento da palavra de Deus. Então, o servo de Deus tem que ter muito cuidado com o que ele está vendo, tem que ter muito cuidado com que tipo de ensinamento ele está recebendo. Então, é interessante você receber um ensinamento, mas um ensinamento de Cristo. Então, Jesus está dizendo, cuidado, ficai espertos com o que eles estão ensinando. E, na verdade, ele cita dois grupos. Ele cita tanto o grupo dos fariseus como dos herodianos, os ensinamentos tanto dos fariseus como o dos herodianos. Os dos herodianos eram, o próprio nome está dizendo, fermentos dos herodianos. É o fermento, é interessante isso aqui, é o fermento daqueles ensinamentos daqueles que estão alinhados ao governo. Herodes era o governo, aquele ensinamento que está alinhado com o governo, aquele ensinamento que o que o Herodes dizia era regra para aquela geração. Então Jesus não se coadunou. E o ensinamento dos fariseus é um ensinamento hipócrita, é um ensinamento que não condiz com a verdade, é um ensinamento que não tem autoridade. Então Jesus está dizendo, cuidado para vocês não serem hipócritas, para vocês não serem farisaicos, cuidado para vocês não andarem como andam os herodianos, cuidado para vocês não terem o mesmo proceder dessa gente, entendeu? Então cuidado com o ensinamento deles, pode até parecer bonito, mas de fato não é interessante, não é aplicável para a nossa vida, e o Senhor Jesus Cristo vai estar trabalhando de fato esta mentalidade no seio no seio dos seus discípulos. Então cuidado. Então muitas vezes podemos encontrar por aí ensinamentos que pareçam ser bons, agradáveis, mas a gente tem que ter cuidado. E muitas doutrinas temos por aí, doutrinas que vão estar ensinando errado, doutrinas que vão estar ensinando equivocados, doutrinas que vão te apartar de Jesus, te jogar para a lei, te fazer tu voltar aos rudimentos. É como um cachorro que vomita e já comeu antes e agora vomita e volta a comer de novo aquilo que ele já comeu antes. Então não é bom, não é agradável, né? Ele já comeu, já vomitou porque não prestava e agora ele volta de novo a vomitar. Se apegue em Cristo, se apegue na lei de Cristo, na lei que não vem tabuladas em pedras, mas vem colocada no coração. Se apegue no ensinamento que é diferenciado, no ensinamento que não se vive uma tradição, mas procura se viver um evangelho de verdade, aquilo que é essencialmente de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, tudo isso que Jesus traz nesse ensinamento, ele traz diante desta compreensão. Seja bem-vindo, pastor Moisés. Ele traz diante desta compreensão.
Então, é um ensinamento não farisaico. É o capítulo 8, pastor Moisés, que nós estamos estudando o segundo parágrafo, o fermento dos fariseus, entendeu? Então, Jesus vai estar dizendo novamente para a gente, cuidado com esse fermento dos fariseus, dos herodianos, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor Moisés. Então, você veja que é interessante que a gente tem que ter esse alinhamento com Cristo. Jesus Cristo está dizendo, cuidado, né? Então, a gente tem que ter uma noção, não é que nós vamos estar confrontando os ensinamentos dados pelas outras pessoas, mas nós, ao ouvirmos os ensinamentos dados por alguém, a gente tem que verificar se aquele ensinamento condiz, né, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo de fato tem ensinado, com aquilo que Jesus Cristo tem de fato anunciado. E aí nós temos uma outra coisa interessante, é que os discípulos aqui, Jesus vai bater um pouquinho dentro dessa dinâmica, é que Jesus vai começar a dizer, questioná-los por que eles não compreenderam, né? Eu até falei na multiplicação dos pães anteriormente, e agora é que veio, mas na anterior eu vou dizer assim, eles não entenderam, eu questionei, vocês entenderam a multiplicação dos pães na primeira multiplicação? Nessa segunda, o Senhor Jesus Cristo vai exatamente falar isso, vocês não compreenderam a multiplicação dos pães ainda, vocês não têm ainda discernimento, não viste quantos cestos foram na primeira multiplicação, quantos cestos agora são na segunda multiplicação. Seja bem-vinda, irmã Kelly. Deus lhe abençoe. Então, quantos peixes e pães sobraram, quantos sobrejaram? Essa expressão sobrejar é sobra. Quanto tivemos de sobra na primeira multiplicação? Quanto temos de sobra na segunda multiplicação? Aí o discípulo diz, na primeira multiplicação, Senhor, tivemos 7. Na segunda multiplicação, na primeira multiplicação, tivemos 12. Na segunda multiplicação, Senhor, nós tivemos 7 cestos que sobrejaram. Então o Senhor Jesus Cristo vai fazer a distinção que fermento que ele está falando aí para os discípulos não é o fermento natural, o que se coloca num pão, para o pão fermentar, levedar, não é esse fermento. Jesus vai estar falando exatamente sobre o ensinamento. Então volto a dizer aos amados irmãos que Jesus vai estar trabalhando na verdade, ele vai estar trabalhando o ensinamento dado por estes grupos religiosos. Mais uma vez, os fariseus eram aqueles que tinham uma vida hipócrita. Então, Jesus, cuidado com esse ensinamento hipócrita. E os herodianos é porque eles eram alinhados ao governo de Herodes, estavam no governo, estavam ali agarrados ao governo de Herodes. Então, uma coisa que Jesus está fazendo distinção, se alinha a Deus, esqueça homens, esqueçam governos de homens, ou esqueçam esses padrões aí, se alinha a mim que sou o Senhor, a Cristo. Então ele está separando, né? Claro que isso mais na frente, eu tenho para mim que ele vai dissecar isso com seus discípulos no momento em que eles estiverem a sós, aí ele vai dissecar com seus discípulos. Vamos agora para o terceiro parágrafo, que é a confissão de Pedro, tá bom? Essa confissão de Pedro, aí eu quero te chamar a atenção, que está no versículo 26, ele aqui é o marco divisor, tá certo? Deixa eu ver, não, é o 22, perdoe-me, 22, a cura de Betsaida, é o terceiro parágrafo, vamos falar logo dele, já ia pulando um parágrafo, né? 22 ao 26, tá certo? Do 22 ao 26. Esse é o terceiro parágrafo, a cura, né? Mais uma cura, Jesus vai manifestar, tá certo? E diz assim, e mandou para casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus, deixa eu ver se eu for 22, é o 22, eu vou voltar, estou no 26, perdoe-me, que não pode errar aqui. No 22, é porque te anda um pouquinho, já perde aqui o direcionamento, certo? É porque eu estou controlando aqui no 22, tá, 22, e ele lhes disse,
Como não entendeis ainda? No 21. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso, tornou pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar por cima. E ele ficou restaurado e viu tudo claramente, ou a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entre em aldeia e nem o digas a ninguém na aldeia. Então Jesus manda eles saírem e ter um momento, né, que é interessante a gente poder observar. Jesus vai estar curando, talvez aqui já começa a se terminar a popularidade de Jesus. Mais uma vez, são 3 anos de ministério. Recapitulando, quais são os anos de ministério? Diga comigo: preparação, popularidade e paixão. Nós estamos chegando no final do ano da popularidade. Estamos terminando o ano da popularidade. Jesus agora vai começar a ter rejeição. Vai entrar no ano da paixão. Mas aqui ainda, Jesus faz um milagre. A pessoa que estava doente, que estava ali, ele cuspiu, untou lá os olhos, a pessoa vê. Aqui não tem muita coisa difícil de se entender, mas primeiro assim, esse homem era um cego de nascença, não é? Não, com certeza não, que ele viu, a coisinha que ele viu lá, ele já viu, isso aí, obrigado, irmã Isa. Aí o que ele já viu os homens como se fossem árvores, né? Aquele vulto. Então eles, com certeza, se ele comparou a árvore, é porque essa cegueira desse homem, ela é posterior a uma visão original que ele já tinha. Ele deveria ter tido uma visão anterior, conseguia ver alguma coisa, e essa visão que ele adquiriu agora é uma restauração dessa visão que ele teve anteriormente. A Bíblia não diz se é um cego de nascença ou não, mas o certo é que Jesus teve poder para restaurar a visão dele e curá-lo, e fazer com que ele pudesse a ver de novo. Ele era cego, as pessoas sabiam que ele não tinha visão e não tinha capacidade de ver. E mais uma vez demonstra-se aqui a capacidade, o poder de Cristo sobre as doenças, sobre as enfermidades. Não temos como questionar esse poder do Senhor Jesus Cristo sobre essas coisas. Então é fato notório, é fato verídico, é algo que nós, como servos de Deus, conseguimos verificar e perceber. Jesus tem autoridade, tem poder sobre todas essas coisas que estão nossa volta. Então, significa dizer que quando passarmos por alguma dificuldade, alguma situação que não temos controle, não temos capacidade para digeri-la de forma bastante conveniente, nós temos que entregar os nossos esforços e as nossas capacidades nas mãos daquele que é capaz de sanar e gerar uma situação nova. Então, somente Jesus. Então, nós temos esse entendimento, e esse entendimento vai começar a gerar em nós novidade de vida. As duas partes mais importantes, e a gente vai ler esses 2 parágrafos juntos, do verso 27 ao 34, são 2 parágrafos, tá certo? Mas a gente, para diluir tudo, vamos trazer uma compreensão conjunta. O primeiro é a confissão de Pedro, e o segundo é Jesus dizendo que cada um deve levar a sua própria cruz, tá certo? Então eu convido você comigo agora, descer para o verso 27, tá certo? E a gente vai do verso 27 dissecando aí devagar, tá certo? Então o penúltimo parágrafo, de fato vai ser a confissão de Pedro. O que vai dizer Jesus? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe.
E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que sou eu? Jesus faz uma pergunta. E eles lhes responderam: João Batista, e outro, Elias, mas outros, um profeta. Aí Jesus se volta agora para os seus discípulos e diz: e ele lhes disse: mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e os príncipes do sacerdote e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia-lhes abertamente essas palavras. Pedro tomou a parte e começou repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Esse é o ponto duríssimo. Aqui, meu irmão, começa o ano da preparação. Amém? É o mar. Nós estamos em que ano agora? Preparação. Ano da paixão. Perdoe. Vou repetir 3 vezes para tirar o erro. Se errei 3, vamos dizer. Começa-se aqui o ano da paixão, o ano do sofrimento. Começa aqui o ano da paixão, o ano do sofrimento. Começa aqui o ano da paixão, o ano do sofrimento. Então nós estamos diante de um ano agora que é chamado ano da paixão, que é o sofrimento de Jesus. Aqui começa o ano da paixão. Então nós temos o ano da paixão aqui, e esse ano da paixão vai ser característico exatamente nisso. Como é que diz o texto? O texto vai dizer que Jesus vai fazer uma avaliação dele e dele. Então é muito difícil a gente fazer a avaliação da gente, né? Então Jesus vai fazer uma avaliação dele. Primeiro, Jesus vai questionar as pessoas que estão lá fora. Vai dizer assim, o que dizem as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não me conhecem? Deixa o menino participar, pastor. Ele está participando, não atrapalhando. Então, o menino. Então, esse ano de ministério de Jesus, então, tu pediste a participação dele e estão deixando ele aqui agora que ele participar. Não? Esse ministério de Jesus, ele vai começar aqui. Aqui é interessante a gente poder perceber que o Senhor Jesus Cristo faz uma avaliação dele e depois ele vai fazer uma avaliação. Ele vai fazer uma avaliação dele primeiro por de fora, né? O que diz as pessoas? Aí as pessoas que estão lá fora vão dizer que ele é um profeta, que ele é João Batista, que ele é um apóstolo. Aí Jesus se direciona, pastor Moisés, agora ele vai se direcionar exatamente para os seus discípulos. E vocês? Quem eu sou para vocês? E é interessante essas respostas, porque no mesmo instante você tem uma resposta de Pedro que é reveladora. É uma resposta que traz uma revelação extraordinária. Então Pedro vai dizer e vai falar claramente que ele é o Cristo, ele é o Deus vivo, é aquele que havia de vir, ele era o Messias. Então há um entendimento tão profundo de Pedro acerca de Jesus naquele exato momento, que ele traz uma revelação extraordinária. E Jesus chega ao ponto de dizer que aquilo ali, em outras passagens, não foi Pedro que falou, mas é o Espírito Santo que estava ali naquele momento, que revelou a Pedro. E é interessante a gente perceber isso. E é interessante que nós, irmãos,
possamos meditar nesta passagem comparando depois com os outros evangelhos. Nunca se esqueça que esse discipulado em Marcos é para quando você fizer o estudo nos outros evangelhos, você ter um comparativo. Eu vi lá em Marcos e agora eu estou vendo aqui em Pedro, e Pedro é Marcos, vamos dizer, porque Marcos escreveu o que Pedro falou. Então, eu estou vendo aqui em Mateus, e Mateus está falando diferente, está aumentando, acrescentando, aí porque os detalhes são diferenciados. Mas aqui você vê a revelação que é dada, exatamente por quem? Que é dada por Pedro. E aí, com essa revelação, a Jesus tem agora que dá essa revelação de Pedro. Nessa parte, Jesus começa um outro ensinamento aos seus discípulos. Veja que Jesus já andou com esses discípulos, Jesus já teve um momento com esses discípulos, mandou treinar, já mandou eles fazerem cura, já eles viram curas maravilhosas, mas agora o Senhor Jesus Cristo, tipo assim, chegou no final dos 2 anos, Jesus Cristo agora vai dizer para os seus discípulos assim, é necessário uma revelação extraordinária. É daqui para frente que o Senhor Jesus Cristo começa a falar da sua morte. Eles já estão preparados, eles já têm uma caminhada com Jesus. Então Jesus vai dizer para eles assim, Jesus começou a dizer assim, é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, seja pisoteado, cuspido na cara, seja humilhado, que ele seja rejeitado pelos principais, pelos sacerdotes, por todo mundo. É necessário que o Filho do Homem passe por isso, é necessário que o Filho do Homem venha ter todo esse sofrimento. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, que ao final, no terceiro dia, ele vai se levantar, vai ressurgir. Sabe, Pedro, ele olha para as declarações do Senhor Jesus Cristo, ele começa a rejeitar. Tá? Ele rejeita essa declaração de Cristo. Por quê? Porque ele, à semelhança de todos os judeus, eles esperavam um Messias triunfante. Aquele Messias que pegasse nas armas e depurasse e colocasse o seu reino aqui na terra, um reino glorial, um reino exaltado, um reino onde ele tivesse condições. E hoje, eu acredito que até hoje a Igreja de Cristo ainda tem esse sentimento de um reino aqui na terra, de um reino aonde se possa governar, um reino, e o Senhor Jesus Cristo vai decepcioná-lo. Ele decepciona Pedro, porque de fato o reino que ele vai trazer agora, ele é um reino diferente. Pastor, naquele momento Pedro foi possuído? Não, meu irmão, não fale isso, não há possuído. Servo de Deus não é possuído, né? Servo de Deus não é possuído, mas a ideia é que Pedro, vou dar uma explicação para você, que muitas vezes, nem tudo que a gente, quando a palavra de Deus diz assim, que, como é que eu vou, pastor Moisés já saiu, já sei que ele já saiu, aí por isso eu não vou mandar ele responder, mas assim, que o inimigo, ele fala aos nossos ouvidos, entendeu? Então, muitas vezes, nós estamos... Viu como eu descobri que o pastor Moisés já tinha saído? Viu? Fala aos nossos ouvidos. Como é que ele fala? Ele lança algumas palavras e elas chegam ao teu ouvido, os teus pensamentos. Estou aqui, tá bom? Aí ele lança aí os pensamentos. Obrigado, meu pastor. Qualquer coisa você pode mandar aí uma explicação para o irmão Márcio, se ele foi possuído. Então, na verdade, ele lança nos ouvidos da gente palavras, comentários, resposta. Alguém te diz uma coisa, você no impulso, não é que você foi possuído, mas o Satanás está ali, lançando aquelas palavrazinhas ali. Então, nesse momento, Satanás usa Pedro exatamente na compreensão humana, entendeu? Não é por ser possuído, é a compreensão humana. Então, a compreensão que muitas vezes nós temos equívocos da palavra de Deus. Por isso que é muito interessante que nós, como servos de Deus, possamos ter, sempre estar pedindo clareza daquilo que Deus quer fazer em nós e no nosso ministério, e aquilo que Deus está revelando. E isso soprou, Márcio, soprou.
Pastor Moisés pediu uma solicitação ao vivo. Tá aí. Bora ver se ele entra. É isso. Entrou. Joga de novo, Moisés. Joga de novo. Ah, tá entrando. Então Moisés vai fazer. Olha aí. Boa tarde. Eu mandei o convite, irmão, só porque ele disse que não estava mais participando, viu? Porque eu olhei assim, eu digo assim, rapaz, Moisés ia estar dormindo aí, desligou aí, entrou exatamente no horário. Aí, Moisés, fica aí com a gente, gostei. Estou aqui Aí, ligado e gostando muito aí dos estudos, gostando demais. Viu? Mas você vê, Moisés, que é interessante, e os irmãos que estão aí, que é interessante que a ideia desse momento que Jesus, que Pedro vê, ele tem um olhar diferente, é uma decepção. É uma decepção para Pedro. Poxa, ter um Messias, um rei, o rei vai tá dizendo que vai ser humilhado, maltratado. Por que ele vai aparecer nesse contexto, não é não? Então, para quem não conhece, está sabendo, esse é o pastor Moisés, amigo de muita caminhada. Então, Moisés, é interessante, né? É interessante a gente poder compreender esse momento aí. Pedro tem. E uma outra coisa é aquilo que muitas vezes a gente tem, que hoje a gente vive uma coisa assim, quer chamar a atenção, a gente tem todo um cuidado, né? Nossa filosofia. Não, Moisés aí fez uma coisa errada e eu, com todo cuidado, estou dizendo bem-vindo aí, irmã Cristiane. Essa igreja é amorosa, viu, pastor Moisés? Graças a Deus, graças a Deus. Então, a gente observa todo um cuidado de Pedro, né? Todo um formalismo. Ele não vai dizer isso abertamente na presença de todos, mas acho que espera um momento, acho que ele ficou tão inconformado, acho que acredito que isso aqui deve ter levado horas, Jesus falando isso aqui, explicando, e ele ali se corroendo, condoendo ali, meu Deus do céu, esse homem perdeu a noção. E aí ele tem um impacto até de dizer assim para o Senhor Jesus Cristo, eu acho legal, de chamar, mas não diga isso. Aí perder, o senhor está olhando essa gente todinha aqui, ó, vai embora todo mundo. Porque ninguém vai querer um rei que vai morrer, que vai sofrer, que vai padecer. Então Jesus começa de aí uma linha. É o momento em que ele está fazendo separação entre o joio e o trigo. Jesus vai separar agora. Não é todo mundo que vai ficar junto com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Diga Camila. o nome. Camila. Camila, é sua. Camila, não deu para ver. Tem que trocar nossa o irmã óculos. em Cristo, nossa irmã em Cristo. Nossa amiga, irmã em Cristo. Amém, glória a Deus, seja bem-vindo. Então, o que nós observamos, pastor Moisés? Ixi, rapaz, hoje nós vamos pular aqui, vou botar todo dia agora aqui. Então, a gente vê que ele vai chamar a parte, ele vai dizer as coisas lá para o Senhor Jesus, e aí o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer agora? Abertamente, porque agora ele vai começar, entendeu? Ele vai começar a tocar no coração dos seus discípulos. Seja bem-vinda, Camila. Eu vejo o pastor Moisés. Então ele vai tocar agora com profundidade, não só em Pedro, mas nos outros discípulos também, porque a vontade de Jesus era atingir os seus discípulos ali. Agora é um momento crucial. Então, o que ele diz, olha, é o que eu vou ler aqui. Ele vai, retira-te diante de mim, Satanás. E ele está falando é Pedro mesmo. Não é o Satanás. Ele está falando é Pedro mesmo, porque Pedro está vindo com uma coisa que não é aquilo que é a obra de Deus. Então, retira. Outra quer quiser ir embora, vai embora. Né? Porque não, olha como ele diz, porque não compreendes as coisas que são de Deus. É por esse motivo que ele chama Pedro de Satanás, porque não tem discernimento das coisas que são de Deus. Então esse é um momento crucial. Acho impressionante esse convívio. Se a gente tivesse tido essa oportunidade, não sabemos nem se a gente tinha ficado lá também. Mas é impressionante, né? Porque a gente muitas vezes acha que nós vamos ficar, de repente... Mas esse ensinamento é equivocado, vai morrer, eu também vou morrer, e aí está ali. Jesus, não só ele ia morrer, mas os discípulos não queriam morrer também. No verso 34, Moisés, aí, amados irmãos, olha o que vai dizer. E chamando a si a multidão,
com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque qualquer, né, que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que há uma interessante isso aqui, que eu observo, Moisés, que ele vai continuar lá mais embaixo no 9, mas a gente vai ficar só aqui, porque a gente está estudando capítulo por capítulo. Mas a gente observa aqui que o Senhor Jesus Cristo aqui faz um limite. Quer dizer, se agora é a hora de lançar a palavra, que quem quiser ir embora, pode ir. Entendeu? Se a pessoa não chegou no limite ali é o limite crucial da pregação dele ali, né, nesse momento. E é o começo de uma caminhada distinta. Em outros evangelhos, vai ter um momento que ele vai dizer assim, tudo pertinho. Ele vai olhar e aí uma multidão de discípulos vão embora. Aí ele vai dizer para os seus discípulos e vai dizer assim, quero vocês irem também? Aí os discípulos vão dizer assim, para onde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Entendeu? Então, olha a profundidade disso aí, né? Significa dizer que ele está agora, nessa passagem, ele começa esse ano da paixão. O senhor sabe disso, né? Não vou explicar. Pastor Edson. Oi. O nosso amigo pastor Eduardo Souza, Carlos Eduardo, pregando nesse texto, ele disse assim, rapaz, o pastor Jesus, a igreja dele estava bombando quando de repente ficou só 12. É verdade, tá aí, é verdade. A igreja dele estava bombando, ele jogou um monte de gente fora. Por quê? Porque é diferente, meu irmão. É um momento crucial mesmo, é um momento espetacular. Ele vai fazer a distinção. Então, quem quiser vir, é como que ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem aqui autonegação para optar por Jesus, negar a si próprio, aceitar Jesus com o ministério que Deus tem colocado para ele, né? Por isso que muitas vezes, Moisés, chamando de Zé Carlos, a gente tem observado, eu estava dizendo para os irmãos que participam desse discipulado, são fiéis, que estão aí mesmo, são fiéis assim, no sentido de estar junto com a gente, e aí Tom Carlos, irmã Cristiane, irmã Isa, irmã Diana, o irmão Madison. Madison é o que pergunta muito aqui, é um menino, um adolescente aí de 13 anos. Graças a Deus pela vida do Madison. Eu já estou com medo, porque toda live que eu ando, eu vejo o Madison no número dele lá, eu digo, meu Deus do céu. Estou com medo de perder minha ovelha. Eu entro na do Zé Carlos, ele está lá, fiel. Eu já não vi ele nas tuas lives, mas eu acho que ele vai. Mas é uma bênção de Deus, entendeu? E é interessante que a gente perceba esse momento que o Senhor Jesus Cristo está focado. E aí que eu entendo é que Jesus está, olha, apareceu aí a carinha dele. Ele está focado, sabe em quê? Ele está focado exatamente nos 12, nos discípulos. A distinção, o foco de Jesus é preparar os seus discípulos, entendeu? O foco de Jesus é ficar aqui é o momento em que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que vão se perder, aqueles que vão se escandalizar, aqueles que vão rejeitar, eu vou segurar esses aqui, porque esses são que precisam estar aqui. E ele vai fazer teste com eles. Querem ir? Podem ir. Eles falam, não, vou ficar aqui contigo. Quer dizer, eles estão numa caminhada, está chegando ao final, vai começar agora uma situação difícil, mas ele vai estar nessa caminhada.
Amém? Então é interessante demais essa passagem. Capítulo 8 é fantástico. Ele, para mim, é o divisor de águas. Para mim. Esse capítulo 8 é um divisor de águas. Quer dizer, aqueles que vão ficar mesmo. E aí, aquela coisa assim. Isso serve até para a gente que está na igreja, como pastor, para mim, para o senhor, que muitas vezes a gente perde algumas ovelhas, né? Alguns momentos cruciais a gente perde algumas ovelhas. E aí a gente vai entendendo que essas ovelhas que a gente perdeu, na verdade, não eram ovelhas que iam ficar, porque no momento da divisão de águas, né, essa ovelha não ficou. Então, tem ovelhas que foram embora nesse momento bem. E muita gente começou a olhar Jesus como aquele que já estava frente a uma decepção. Esperei, tinha tanta confiança, esperava um resultado melhor. Ele vem me dizer agora que ele vai morrer. Se ele tivesse me dito isso antes, eu nem tinha me agregado a ele. Né? Então, o cara aí deixou para dizer lá na metade, quer dizer. Então, essa é uma revelação que o Senhor Jesus Cristo faz com os seus discípulos, que é extraordinária, fantástica. Amém? E o senhor completa aí? Me ajuda. O senhor diga aí alguma coisa, senhor. Na verdade, pastor Everson, estou aprendendo aqui com o senhor e muito feliz aqui pelos, como tu disseste, pelos fiéis, né? É isso mesmo. O discipulado exige perseverança, né? E a gente agradece a Deus porque o senhor tem instruído o pastor Everson a ter esses momentos aqui com as ovelhas, né? Com os irmãos lá da Igreja Batista Vida Abundante. Eu glorifico a Deus. Os irmãos que ainda não me conhecem, eu sou amigo do pastor Ebson já há mais de 10 anos, nos conhecemos na Faculdade de Direito, lá na UFMA, né? E agradeci muito a Deus. O pastor Ebson, dentre nós, era o único pastor na época, né? E depois Deus também nos chamou, eu digo a vocês com toda a convicção, do quanto o pastor Ebson teve contribuição na convicção do chamado de Deus na minha vida, né? E também na vida do pastor José Carlos. O pastor Ebson foi um instrumento de Deus, né? Deus usou grandemente o pastor Ebson para confirmar o chamado dele na minha vida, né? Então eu sou muito feliz por isso. E eu fiz questão, Ebson, eu estava aqui no intervalo aqui de uma reunião aqui de trabalho, né? Aí eu entrei aqui no Instagram, aí o pastor Ebson estava aqui ao vivo, eu entrei, e quando tu me desafiaste dizendo que eu não estava mais, eu fiz questão de entrar para mostrar que eu estava assim prestigiando aqui o momento, viu, gente? Mas muito bom, né? E a forma de aprender a Bíblia e de sermos discipulados, lendo mesmo versículo por versículo. Filho tá aí. Olha só, Giovanni Filho, seja bem-vindo. E de aprendermos versículo por versículo é a forma mais eficaz mesmo, né? Vocês estão trilhando o caminho certo e eu creio que Deus tem usado o pastor Ebson e a minha oração é para que Deus continue usando o pastor Ebson para instruir a igreja do Senhor e que a Igreja Batista Vida Abundante de fato dê significado a esse nome, né? Que todos tenham de fato vida abundante conforme prometido pelo Senhor Jesus. Que ele veio para nos dar de fato isso, nos dar vida e vida abundante. Que isso se concretize na vida do pastor Ebson, na vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado, gente, por esse momento aqui com vocês. Tá bom, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Desliga aí que eu vou encerrar aqui. Vou receber as orações. Tchau. Tchau, meu querido. Então, meus irmãos, é legal a gente poder compreender. Eu sou grato a Deus pela vida do Moisés. Eu sei que ele está trabalhando. Ele está lá no serviço. Eu olhei aí eu digo, de repente alguém pode achar que ele está. Por isso que eu pedi ele sair. Nós trabalhamos também no mesmo setor e aí eu acho que ele ainda está trabalhando lá e glória a Deus por isso, que Deus é maravilhoso. Então nós vamos orar e vamos agora encerrar esse momento, mas foi muito bom, muito edificante, graças a Deus. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer essa pergunta agora, enquanto a gente ora, e depois a gente vai encerrando aí o trabalho, tá bom? Vou agradecer a Deus pela vida de todos, pela presença de todos. Pai Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado pela presença dos teus filhos neste momento. Te agradeço por cada uma das pessoas que estiveram conosco neste momento, nesta hora. Que esteja abençoando a tua igreja, fortalecendo a vida dos teus filhos, fazendo com que a Igreja Batista Vida Abundante possa se desenvolver verdadeiramente. Seja com cada um
dos teus filhos aqui presentes. Tua igreja, meu Pai, não tem fronteira. A tua igreja não tem limite. E o pastor Moisés é um exemplo disso, um homem de Deus que se congrega na igreja, Assembleia de Deus, e o Senhor sabe o quanto tenho sido abençoado pela sua palavra e pela vida dele, que é um instrumento das tuas mãos. Por isso, meu Pai, te agradeço, te peço que o Senhor edifique a vida do teu servo, a vida a sua vida ministerial, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. E não só ele, como também esses irmãos maravilhosos que têm nos ajudado, que têm participado deste momento. Eu te agradeço porque eu não me sinto só neste momento, eu me sinto assim assessorado e acompanhado e cuidado pelas minhas ovelhas que estão comigo aqui, me ajudando a aprender mais da tua palavra, e eles também aprendem mais da palavra. Obrigado, Senhor, pela vida abundante. Obrigado, Senhor, por este ministério. Obrigado, Senhor, por esta igreja que tem sido abençoadora e abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos lá, você tem algum pedido aí de complementação? Viu, irmão Otávio? Como é interessante essa passagem. O irmão Otávio é um dos líderes aí da igreja. Nós temos um homem de Deus, irmã Angélica. Eu percebi que a irmã Angélica estava aqui, eu não dei, seja bem-vinda, mas seja bem-vinda, irmã, porque não observei, ó, tá aqui a Angélica Almeida, seja bem-vinda, mesmo. Deus lhe abençoe, tá bom? Deus lhe guarde. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco também, e Deus esteja assim fortalecendo a sua vida, amém. Mas eu percebi, irmã Cristiane, saudade, né? A gente está no momento que a gente gostaria de estar junto e nós não temos tido essa condição de estarmos juntos, né? E Deus abençoe a todos. Irmão Madison, eu quero mais uma pergunta sua aí, mesmo. Nós chegamos aqui ao limite. Você tem uma contribuição. Diga isso. Bem, só tirando a sua dúvida, quando Jesus se refere ali a Satanás, a questão de que ele afasta de mim Satanás, assim, não era uma coisa que a gente como servo de Deus precisa entender, é que nós não somos o quê? Possuídos por Satanás. Por quê? Mais uma vez, isso aqui, o Espírito de Deus já está sobre nós. Então não tem como o Espírito de Deus sair de dentro da gente porque o Satanás expulsou a gente, ou expulsou o Espírito Santo de Deus da gente. Não tem condição disso, não há, porque o Espírito Santo de Deus, uma vez estando verdadeiramente, ele estando em nossa vida, não tem como ele sair, tá certo? Pastor, e tanta saudade que eu sonhei sonhei lhe abraçando e a irmã Idenê. Amém. Oi, Idenê. A irmã Cristiane disse que sonhou com a gente, está abraçando, viu? Amém. Glória a Deus por isso, irmã. Fico muito feliz. A irmã Idenê está dizendo amém e beijos para a irmã, tá bom? Ela está fazendo um cafezinho ali para a gente agora. Nesse momento a gente tá aqui só no cafezinho à tarde, estudando, né? E graças a Deus trabalhando também. Temos muitos projetos aqui para fazer do serviço, a gente não fez ainda, até não concluiu tudo, mas tempo tivemos, mas agora nós vamos ter que fazer, porque acredito que nós já estaremos saindo dessa situação. Mas muito obrigado, irmã Cristiane, pelo a irmã ter sonhado com a gente, e a gente também tem lembrado muito dos irmãos aqui. Temos tido muita saudade da igreja e do povo de Deus, amém? E outros, não foi só com a família pastoral, ela sonha com os irmãos, viu? Amém, amém, glória a Deus por isso. Tá bom, gente? Tá certo? Tá certo, fique à vontade. Tá bom, meus irmãos, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos aqui quase aqui no encerramento, nós aguardando o povo de Deus, tá? Encerrando aqui. Irmão Carlos já saiu? Vou botar ele aqui ao vivo. Tô achando que o irmão Carlos já saiu, mas a Samara. Cadê? Aí eu fui fazer esse teste com o Moisés, e Moisés botou, tô aqui. Tá bom, meus irmãos? Amanhã é o capítulo 9, tá bom? Não, vamos dar continuidade no capítulo 9, estudar todo o capítulo 9, vamos pegar um pouquinho do que nós estudamos no capítulo
no capítulo 8, só esse finalzinho, porque tem um pedaçozinho do capítulo 9 lá, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês, muita alegria por estarmos juntos, tá bom, Matos? Boa tarde, mãe Isa, irmão Ionildo, boa tarde, irmão Otávio, boa tarde, mãe Cristiane, boa tarde, irmã Samara, boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau, Deus abençoe a todos.